Olá, olá pessoal. Então, esperando todos entrarem, vamos aguardar um pouco enquanto o Instagram comunica aí às pessoas que nós estamos fazendo essa live, né? Lembrando a você que está entrando que, por favor, quando souber que tá, quando perceber, né, se o áudio e o vídeo está ok, você me dê um aviso aí, por favor. E também envie para algum contato, como eu estou fazendo nesse instante, por sinal, tá bom? Então vamos compartilhar aqui com algumas pessoas, alguns contatos rápidos aqui. Bom, todos bem-vindos, então me deem um feedback sobre o áudio e o vídeo, se está tudo certo. E vamos reforçar que esse nosso encontro, o objetivo dele é poder meditar um pouco em grupo. Estamos fazendo isso desde o início do distanciamento social, desde a determinação, né, pelo menos aqui no estado do Ceará. E a princípio, nós fizemos uma primeira série de 3 lives. Aí complementamos agora com uma segunda série de 3 lives e a partir de ontem nós demos continuidade, né, todos os encontros nesse horário, tá? Exceto amanhã. Amanhã o nosso encontro será à noite, tá? Então, amanhã na quarta-feira, dia 15, vai ser à noite, por volta de é, 21 horas, tá bom? Então, às 21 horas nós vamos nos encontrar para meditar amanhã, tá? Vamos também fazer este encontro à noite porque algumas pessoas me pediram, né? E também por conta de alguns compromissos meus, nós vamos fazer esse nosso encontro à noite amanhã, tá bom? Então hoje eu sempre informo as pessoas que estão aqui comigo na live que a gente comenta um pouco sobre uma temática, em seguida a gente faz um exercício meditativo e fechamos respondendo perguntas. Então se você tiver alguma pergunta, clica aqui por favor e se você puder, né, para poder dividir um pouco essa informação e esse exercício de meditação, eu vou te pedir que você clique aqui nessa setinha para enviar para alguém, tá? Então hoje eu pré-selecionei alguns tópicos, mas no final das contas, enquanto eu me preparava para falar aqui com vocês, eu resolvi, enquanto eu também meditava um pouco, né, eu resolvi conversar com vocês sobre um conceito que na minha vida ele figura muito e eu acho muito significativo, tá? Que é o conceito do que se chama sincronicidade, de um pesquisador chamado Carl Gustav Jung, né? O Jung ele falava que todos conseguem me ver, conseguem me ouvir. Acho que perguntou se travou aqui. Todos conseguem me ver. Olá, conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Sim. Bom, quando puder me dê algum retorno porque aqui pra mim tá ok, tá? Então, por favor, quem for entrando, me diga como está a qualidade do áudio e do vídeo, porque para mim tá ok. Quem puder me dar algum retorno, por favor, sobre o áudio e o vídeo, conseguem me ver bem, conseguem me ouvir bem também ou não? Olá, conseguem me ver e me ouvir? Olá?
Nossa, então, bom, o único feedback que eu recebi é que está ruim, né? Vejam se agora melhorou, porque senão eu vou reiniciar então, né, a live para ver se melhora. Então, antes de começar a meditação, que é o nosso objetivo, né? Então, o nosso encontro, né, quando eu pensei sobre, acho que tá ok que estão dando sinal aí, né? Por favor, me deem um feedback sobre áudio e vídeo, quem estiver chegando. Então, o nosso tema, que enquanto eu fazia uma meditação breve para falar com vocês nessa tarde, eu, eu resolvi selecionar um tema que para mim é muito importante, né? Um tema que carrega o conceito de sincronicidade de um autor chamado Carl Gustav Jung. Então, Jung ele acreditava que os eventos eles se organizavam na nossa vida de uma maneira síncrona, né? Então, eles se reuniam como se eu tivesse um evento final e que o caminho ele era que havia uma espécie de encaminhamento de vários elementos para chegar naquele ponto final. Eu vou dar um exemplo para facilitar a nossa vida, né? Coisas que a gente chama de coincidência, né? Então, por exemplo, um dos estados que eu trabalho hoje em dia é em Santa Catarina, né? E quando eu volto à minha memória, né? Eu me recordo de vários momentos da minha vida em que eu fui me sentindo conectado de alguma forma ao estado de Santa Catarina. Eu me lembro ainda criança, meu pai fez uma viagem para lá e eu senti muito a falta, a ausência. Eu me recordo que eu fui a um congresso de educação tecnológica que a princípio seria em Brasília e foi transferido para Florianópolis. Foi a primeira vez que eu fui a Santa Catarina. Eu me recordo que posteriormente eu tive a oportunidade de estar lá, né, de ter um parceiro comercial de lá e em seguida fui convidado para ministrar um curso lá em Chapecó, né, que é a cidade que meu irmão mais velho hoje mora. Ele também é daqui do Ceará, mas também, muito provavelmente por causa desse grau de conectividade, de conexão, acabou que também, né, aconteceu isso. Então, ao falar de sincronicidade, eu estou falando de uma série de movimentos que estão ao meu redor que eu não sou capaz de enxergar, porque são movimentos conscientes e inconscientes. São movimentos que estão em mim e que também estão ao meu redor, né? Então, não é apenas um querer, um desejar ou um fazer, né? Quando eu realmente entrego a experiência de vida, ou quando eu acredito nesse conceito de sincronicidade, eu acabo tendo que me dedicar de uma maneira mais leve para entender que eu devo me esforçar nas coisas que desejo conquistar e nas coisas que quero chegar, mas há um limite, né, de sincronicidade, né? Há um limite em que há um limite da minha ação. Então, a minha ação, ela tem um limite. Ela nem sempre ela vai ser efetiva, ela vai ser 100% de contribuição naquilo que eu desejo no final das contas. E eu não preciso acreditar necessariamente no conceito de sincronicidade para entender que isso é possível, né? Lembrando que, só um parênteses, se você tem alguma pergunta, escreva aqui, porque eu vou perder os comentários. Depois da meditação eu respondo. E, se possível, envie para algum amigo, algum conhecido, para que a gente possa meditar junto daqui a alguns minutinhos, tá bom?
Então, só para encerrar esse meu comentário, eu não preciso acreditar na sincronicidade para entender que ela tem um impacto na minha vida. Vamos lá para um evento simples, né? Você comprou pão hoje de manhã, ou você comprou um pão no supermercado que demorou ali 3 dias que você vem comendo, né? Um pão daqueles que vendem em saco mesmo, né? Industrializado e tal. Perceba a quantidade de eventos que estão relacionados até esse pão chegar na sua casa, né? Você tinha que ter dinheiro, ele tinha que estar disponível naquele supermercado para você pegar ele e levar para casa. Para que ele estivesse disponível no supermercado, alguém tirou, né, de um estoque, de um recebimento e colocou lá na prateleira. Para que ele estivesse nesse estoque, alguém teve que transportá-lo de uma cidade para outra. Para que ele fosse transportado, alguém teve que produzi-lo. Para que ele fosse produzido, alguém teve a ideia, né? Ele teve que ser uma junção de ingredientes, né? De farinha, de trigo, de pão, de farinha de trigo, de sal, né? Disso, daquilo outro. Para que ele fosse produzido, alguém teve que investir nisso e criar uma fábrica de pão. Então, perceba a quantidade de eventos que existem numa coisa simples que é ter pão dentro de casa, né? Então, se esses eventos não estivessem sincronizados, eu não ia conseguir realizar o meu desejo. Então, mesmo que eu tivesse o desejo de ter pão na minha casa e que eu tivesse o dinheiro, se falhasse algum ponto dessa cadeia de eventos, ainda assim eu não poderia ter, né, o pão na minha casa. E quando eu pensava sobre sincronicidade, eu pensei bastante sobre essa condição do coronavírus, né? Porque antes nós tínhamos uma ideia, nós fomos acostumados a ter, a ser o nosso único esforço o que era necessário e importante para eu obter aquilo que eu queria. Nós pautamos uma sociedade em cima disso, né? Nós esquecemos que deveríamos ter a contribuição de outros fatores. Nós achamos que pelo simples fato de termos dinheiro no bolso, poderíamos ir ali e comprar, né? Enquanto que a humanidade ela não foi pautada nessa lógica, né? Por exemplo, a 2 ou 3 gerações anteriores à nossa, vamos colocar 3 aí para facilitar, que eu não sei a idade que vocês que estão me assistindo têm, mas 3 gerações atrás, as pessoas elas não tinham essa dinâmica de desejar e obter, né, imediatamente. Havia um aguardar, um amadurecer. Algumas dessas pessoas viviam em sítios, elas precisavam se deslocar até a cidade ou até o centro comercial mais próximo para conseguir aquilo que desejavam, né? Isso se tivesse, né, dinheiro, se tivesse algum produto para revender, enfim. Então, a nossa sociedade ela é pautada num querer e no obter prazer imediatamente. E, e isso é muito complexo, né? Porque agora, numa situação como essa, parece que nós esquecemos como é não ter aquilo que queremos de maneira imediata, né? Então, o convite nessa meditação que eu quero compartilhar com vocês é um convite para se tornar tão inteiro ao ponto de ampliar um pouco mais a percepção sobre o que está se movendo ao meu redor, né? Sobre o que inconscientemente está se mexendo dentro de mim, né? E o que eu posso ir ampliando minha visão para conseguir sincronizar isso de alguma forma, ou pelo menos perceber o ponto de convergência de diversos elementos da minha vida, tá bom? Então, se essa é a sua primeira vez aqui conosco, eu vou te pedir que você assuma uma posição confortável. De preferência, coloque os seus 2 pés no chão retinhos e o ângulo, né, o joelho formando um ângulo reto aí. Se você preferir cruzar as pernas, o faça.
Se você preferir ficar em lótus ou meia lótus, também fica à vontade. Mas o mais importante nesse momento é que que você sustente sua coluna, então evite apoiar suas costas na cadeira, tá? Coloque sua cabeça encaixada, né? Descanse suas mãos nas pernas e feche um pouco seus olhos, por favor. Traga o máximo de atenção à sua respiração, então inspire, segure um pouco a respiração e solte. Esvaziando o máximo possível o seu pulmão e o seu tórax, né? O seu tórax e o seu abdômen. Mantendo a coluna ereta, apesar de sentir os ombros relaxando um pouco, cabeça encaixada. E vá pouco a pouco, mantendo o máximo possível a sua atenção presa ao som da minha voz. Então, cada pensamento que chegar na sua mente, você pode deixar que ele chegue e que ele siga. Como se fosse possível abrir uma porta de entrada, mas também disponibilizar uma porta de saída para cada pensamento. Assim como inspiramos e expiramos, o ar entra, passa por um processo e sai. E sempre que sua mente te empurrar para alguma coisa que não seja um lugar dentro de você, basta você voltar a sua atenção para a sua respiração. Vá percebendo como seria ter a certeza de que você já faz tudo o que é necessário fazer para obter algo que você deseja, seja o que for. Como seria alimentar a ideia de que você já fez ou está fazendo toda a sua parte, que você já cavou a terra, já jogou as sementes, já jogou a água, e que agora é só sentar e esperar. É só sentar e aguardar o horário mais adequado para que aquela sementinha se abra e comece a surgir o broto, as raízes já vão estar na terra. Agora parece que é hora de aguardar, respirando e observando. Enquanto respiramos e observamos, também aprendemos a respirar, aprendemos a fazer as pazes com parte da nossa história, aprendemos a aprender, aprendemos a nutrir algumas emoções importantes na nossa vida, aprendemos a essência do que é humano no ser.
E lembre-se sempre de que tudo o que eu sei sobre mim mesmo ainda é pouco, porque certamente eu sou muito mais do que isso. Enquanto você inspira e expira, enquanto você vai aprendendo a ir observando cada pequena coisa que se move, você também escolhe um momento no dia de hoje para apenas observar. Observar o sol, observar o vento, observar a si mesmo, a si mesma, apenas observar. E agora vá trazendo o máximo da sua atenção para o aqui e agora, para o presente, ficando mais atento, mais atenta, mais focada, mais focado, mais presente. Vá movimentando as pontas dos dedos das suas mãos, vá abrindo e fechando suas mãos. Vá respirando mais profundamente, se preparando para abrir os seus olhos. Se quiser, você pode se espreguiçar um pouco, movimentar o seu corpo de um lado para o outro. Venha ficando bem atento, bem atenta, bem presente, bem focado, bem focada. Isso, ok. Quando você abrir os seus olhos e estiver presente, me dê aí algum sinal. Mande alguma mensagem ou mande coraçõezinhos para eu saber que você está bem atento e bem atenta, por favor. Lembre, pessoal, que todo dia nos encontraremos, uma vez por dia pelo menos, para que possamos fazer exercícios dessa natureza, tá? Começamos compartilhando uma reflexão, meditamos juntos. E, por fim, eu respondo perguntas, que no caso eu não vi nenhuma pergunta aqui hoje, tá? Amanhã esse horário não será possível, então nós nos veremos por volta de 21 horas, tá? Então às 21h05 por ali, nós iniciaremos o nosso encontro e vamos experimentar nesse horário da noite também. Até amanhã. E qualquer coisa, lembre-se de mandar alguma pergunta em box ou até mesmo por aqui, né? Só um lembrete, hoje à noite, às 21h30, eu vou fazer um encontro para compartilhar um pouco sobre a minha experiência como profissional, como foi essa transição para essa área que eu atuo hoje, né? Nem sempre eu trabalhei com isso, comecei a trabalhar em 2012, então caso você queira participar, me manda um inbox, que aí eu te mando o link para o cadastro. É gratuito esse encontro, mas é importante fazer a inscrição. Um forte abraço e até amanhã.